Я не хочу, чтобы эти ублюдки из Варшавского договора бесчинствовали на границах России. НАТО мертво. Мы должны уничтожить Балтийский альянс, пока не поздно. Я не хочу. Esta é uma fala de Vladimir Putin, de 81 anos, em fevereiro de 2034. Em maio daquele ano, as primeiras colunas russas começaram a romper a linha defensiva do Báltico. 4 anos se passaram desde a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia. Os dias em que as sociedades ocidentais acompanhavam cada reviravolta desta guerra com fôlego suspenso ficaram para trás. Hoje, os combates são majoritariamente posicionais, a frente estabilizou-se e a guerra russo-ucraniana tornou-se parte de um novo normal, ainda presente, mas não mais dominante na mídia europeia ou no debate político. É fácil entender por que o medo da ameaça russa desapareceu. O tal do segundo maior exército do mundo, que deveria capturar Kiev em 72 horas, ficou preso em uma desgastante guerra de exaustão. O poder russo, invocado por gerações como um pesadelo que pairava sobre a Europa, começou a parecer um mito. Ou pelo menos é assim que a narrativa predominante o enquadra agora. Mas será isso realmente verdade? Os últimos anos ensinaram uma lição diferente. A Rússia, embora mais fraca do que muitos acreditavam antes de 2022, também se mostrou muito mais resiliente do que o esperado. Não colapsou sob sanções, não quebrou sob perdas no campo de batalha. Mesmo episódios como o motim de Prigozhin não a lançaram no caos interno. Em vez disso, após falhar na fase inicial da guerra, a Rússia se reagrupou, adaptou seus métodos e continua convencida de que ainda pode quebrar a resistência ucraniana. Ao mesmo tempo, o ambiente internacional está se tornando cada vez mais fluido. As relações transatlânticas estão sob pressão. A unidade ocidental, outrora tida como certa, está agora em questão. Os Estados Unidos, pelo menos retoricamente, estão se afastando do seu papel de policial do mundo. E, se estão focados em alguma rivalidade entre grandes potências, é sobretudo na rivalidade com a China. E a Rússia? Aos olhos de alguns líderes norte-americanos, a Rússia não é uma rival de verdade, mas sim uma carta reversível, algo que ainda pode ser jogado contra a China. Para o Kremlin, esses são sinais altamente encorajadores. Nos próximos anos, eles poderiam apontar para uma mudança mais ampla no equilíbrio internacional em favor da Rússia. Nada disso determina o resultado da guerra na Ucrânia, mas cria espaço para cenários que, há pouco tempo, pareciam improváveis. A ameaça russa é muito real e pode bater a porta da Europa antes do que muitos esperam. É por isso que hoje queremos propor um jogo de guerra. Quais condições teriam que surgir para que a Rússia voltasse a ser uma ameaça militar direta à Europa? Poderia ela tomar os estados bálticos? Lançar uma invasão à ilha de Gotland, na Suécia? Cortar o corredor de Suwałki? Não estamos dizendo que isso acontecerá, mas vale a pena perguntar: e se acontecesse? Nossa história começa no inverno de 2027. A guerra na Ucrânia ainda ruge. Apesar das pesadas perdas em homens e equipamentos, as forças armadas da Rússia não perderam sua capacidade ofensiva e continuam, lenta mas firmemente, a capturar mais território. Há poucas semanas, começou a batalha por Sloviansk, a última grande cidade no Donbas que ainda não está sob controle russo. Enquanto unidades do 8º Exército de Guardas apertam um cerco em torno de Sloviansk, eventos de igual importância se desenrolam em Moscou. Durante todo o inverno, o Kremlin cedia uma série de reuniões secretas entre Vladimir Putin e seu círculo mais próximo. Nessas sessões, tarde da noite, estão algumas das figuras mais poderosas do Estado russo. O chefe do Estado-Maior-Geral, Valery Gerasimov, o ministro da Defesa, Andrei Beluzov, o chefe da inteligência estrangeira, Sergei Naryshkin, e o diretor do FSB, Alexander Bortnikov. O objetivo é avaliar a posição estratégica da Federação Russa, não apenas no campo de batalha, mas no cenário internacional mais amplo. O quadro que emerge dessas discussões é profundamente complexo. Embora a Rússia continue a obter ganhos lentos na Ucrânia, o general Valery Gerasimov e o Estado-Maior veem poucas chances de um colapso total das linhas defensivas da Ucrânia. A Rússia ainda mantém a capacidade de realizar operações ofensivas, mas o ritmo do avanço territorial não está acelerando. A inteligência estrangeira traz a Putin notícias mais encorajadoras. Sergei Naryshkin argumenta que o clima internacional está se inclinando a favor da Rússia. As relações entre a administração do presidente Donald Trump, a União Europeia e a Ucrânia permanecem tensas.
Na visão de Washington, o fracasso das negociações de paz deve-se em grande parte a Kiev e à União Europeia, que continuam a encorajar a Ucrânia a resistir e recusar um acordo nos termos moldados por Moscou e Washington. Ao mesmo tempo, as relações entre os Estados Unidos e a Rússia permanecem estranhamente cordiais. A administração Trump não vê a Rússia como uma ameaça aos Estados Unidos. Em sua visão, a Rússia é uma ameaça apenas para a Europa e a Europa deve lidar com essa ameaça por conta própria, usando meios e recursos europeus, sem o envolvimento norte-americano. Washington está focado no hemisfério ocidental e na China, e é através dessas duas prioridades que agora vê sua relação com Moscou. Para surpresa dos próprios russos, Washington ainda se apega à ilusão de que pode ser capaz de virar a Rússia e usá-la em sua disputa mais ampla com a China. Como resultado, os Estados Unidos não estão mais agindo como mediador neutro na guerra russo-ucraniana. Estão se inclinando para Moscou e parecem prontos para pressionar Kiev a aceitar uma série de concessões em favor da Rússia. Vladimir Putin continua determinado a subjugar toda a Ucrânia. Para ele, esta é uma causa ideológica, mas até ele entende que os militares russos e a base industrial de defesa precisam de fôlego. E isso leva a considerar um cessar-fogo tático, que permitiria a Moscou se reagrupar antes da próxima rodada de confronto com a Ucrânia. Finalmente, em uma reunião de 27 de janeiro de 2028, Putin informa ao seu círculo íntimo que tomou sua decisão final. Assim que o Donbas for capturado, a Rússia interromperá novas operações ofensivas. Em vez disso, assim que Sloviansk cair e o Donbas for totalmente libertado, Moscou lançará uma iniciativa de paz. Putin dá um nome ao plano, Operação Fronteira. A lógica por trás da Operação Fronteira é simples. A Rússia precisa de uma pausa nos combates, mas essa pausa tática tem que parecer uma vitória estratégica russa. É por isso que o timing é tudo. A iniciativa de paz deve vir de Moscou, não de Washington ou Kiev, e deve seguir um grande sucesso russo no campo de batalha. Putin, portanto, emite uma diretriz. Sloviansk deve ser tomada a todo custo antes de maio de 2028, para que, durante as celebrações do Dia da Vitória, ele possa revelar uma iniciativa de paz a partir de uma posição de força. Ao mesmo tempo, ele instrui Naryshkin e Bortnikov a intensificar os esforços de desinformação, aprofundando as tensões entre a administração Trump, a Europa e a Ucrânia, enquanto reforça a narrativa de que a situação militar da Ucrânia está se tornando catastrófica. Nos 4 meses seguintes, combates ferozes ocorrem em Sloviansk. As forças ucranianas lançam vários contra-ataques locais, mas não conseguem expulsar os russos da cidade. Então, em 5 de maio, a mensagem chega ao Kremlin: Sloviansk é nossa. Em 10 de maio, Moscou realiza seu desfile anual do Dia da Vitória, com a captura de Sloviansk no centro de toda a narrativa. Quando Putin finalmente sobe ao pódio, ele declara, abre aspas, a captura de Sloviansk significa que todo o Donbas foi agora libertado. Os objetivos da operação militar especial foram alcançados. Apesar de todas as dificuldades e sacrifícios, o povo russo garantiu mais uma vez a vitória. Fecha aspas. Ele então continua, abre aspas novamente. A Federação Russa está pronta para um cessar-fogo imediato e o início de negociações de paz baseadas na nova realidade geopolítica. Fecha aspas. Minutos depois, Donald Trump posta no Truth Social. Grande líder russo Vladimir Putin quer a paz. Vamos fazer um acordo. Algumas horas depois, o enviado presidencial Steve Witkoff já está em um avião para Moscou. Nas semanas que se seguem, ele torna-se um visitante frequente lá, trabalhando com autoridades russas nos esboços de um futuro acordo de paz. Enquanto isso, Kiev não sabe como responder à oferta de Putin. Volodymyr Zelensky, agora aproximando-se de uma década no poder, teme que seja mais uma armadilha do Kremlin. Alguns países europeus, especialmente na Europa Central e Oriental, instam-no a continuar lutando. No final, porém, diante da fadiga da guerra dentro da sociedade ucraniana e da crescente pressão de Washington, Zelensky concorda em participar das negociações de paz. A decisão é moldada em parte pela campanha presidencial em curso nos Estados Unidos. De acordo com as pesquisas, o candidato republicano J.D. Vance é o favorito, mantendo uma vantagem de vários pontos percentuais sobre o democrata Gavin Newsom. Dada a atitude de Vance em relação à Europa, Kiev teme que as negociações com uma nova administração possam ser ainda mais difíceis do que as com a equipe de Donald Trump. E assim, após meses de negociações, uma cúpula de paz russo-ucraniana é realizada em Washington em 10 de outubro de 2028, sob os auspícios do Conselho de Paz. Tanto Vladimir Putin quanto Volodymyr Zelensky comparecem pessoalmente. A cúpula termina com a assinatura de um cessar-fogo. A Rússia mantém o controle de todo o território que capturou até aquele momento, Crimeia, Donbas e parte das regiões de Kherson e Zaporizhzhia. Uma zona desmilitarizada de 50 km de profundidade é estabelecida ao longo da linha de contato. Outra zona desmilitarizada de 50 km é criada ao longo da fronteira pré-guerra de Kharkiv e Chernihiv.
Ao mesmo tempo, a Ucrânia é submetida a restrições no tamanho de suas forças armadas e em seu equipamento militar. O cessar-fogo não resolve a questão da possível adesão da Ucrânia à OTAN ou à União Europeia. Essas questões, juntamente com o futuro dos territórios ocupados, são adiadas para um acordo de paz final a ser assinado em algum momento indefinido no futuro. Estes são termos duros para Kiev, mas a sua posição de negociação é fraca. A indústria de defesa da Europa ainda não é capaz de sustentar a Ucrânia por conta própria. Ao mesmo tempo, novos pacotes de ajuda financeira da União Europeia para Kiev enfrentam uma resistência crescente de Estados-membros que não querem mais continuar a apoiar a Ucrânia. A Ucrânia luta para se adaptar à realidade do pós-guerra. A reabertura das fronteiras desencadeia outra onda de emigração para o Ocidente. Ao mesmo tempo, a desmobilização de milhares de ex-soldados, combinada com os problemas econômicos do país, aumenta a criminalidade, enfraquece a autoridade central e alimenta tensões sociais agudas. Os investidores europeus chegam e ajudam a financiar a reconstrução, mas o processo de reconstrução é dolorosamente lento e fica muito aquém das expectativas. A Ucrânia permanece fora da esfera de influência da Rússia, mas sem pertencer às estruturas políticas e militares ocidentais, enquanto a sombra de uma ameaça russa renovada nunca desaparece totalmente. O Kremlin ainda acredita que a longo prazo poderá colocar a Ucrânia sob seu controle. Depois de 2028, porém, Moscou muda o seu foco principalmente para a propaganda e a guerra política, tentando construir uma base pró-Rússia dentro da Ucrânia em torno da narrativa de que o Ocidente traiu o país. Os países da União Europeia estão divididos sobre a questão ucraniana. Estados como a Polônia e a Romênia querem usar a Ucrânia como um estado tampão contra a Rússia e, por isso, pressionam pela continuação das transferências de dinheiro e equipamento militar para Kiev. Mas essa visão está longe de ser universal em toda a União. Para grande parte da Europa Ocidental, a verdadeira prioridade já não é a Ucrânia, mas sim as tensões em rápida escalada com os Estados Unidos. Tensões que crescem quase exponencialmente depois que D.J. Vance toma posse como 48º presidente dos Estados Unidos em 2029. Nos anos seguintes, as relações transatlânticas começam efetivamente a desmoronar. Algumas capitais europeias, especialmente na Europa Ocidental, começam a apelar a uma reaproximação com Moscou, concluindo que a Europa terá que contar com alguma forma de cooperação com a Rússia. Na Alemanha, o partido AfD ganha influência e, citando o declínio da competitividade da indústria alemã, exige a restauração das importações de gás russo, incluindo a reativação dos gasodutos Nord Stream. Isso aprofunda as tensões tanto na União Europeia como na OTAN e dá origem a blocos informais dentro de ambas as instituições, divididos pela forma como os países individualmente se posicionam em relação à Rússia, aos Estados Unidos e à China. Países como Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Noruega e Romênia reforçam a cooperação no que passa a ser conhecido como Aliança Báltica, um agrupamento focado na segurança que visa conter qualquer nova expansão russa para o oeste. O Reino Unido permanece vagamente alinhado com o pacto, mantendo o formato da Força Expedicionária Conjunta e destacamentos militares nos estados bálticos. A França também é convidada a aderir ao Pacto Báltico, mas Paris joga o seu próprio jogo. Os franceses promovem a ideia de autonomia estratégica europeia, uma doutrina baseada na manutenção de uma distância igual em relação aos Estados Unidos, à Rússia e à China. Paris sinaliza a vontade de estender um guarda-chuva nuclear francês sobre a Europa Central e Oriental, mas essas propostas nunca se concretizam e servem principalmente como uma ferramenta de manobra política cotidiana no continente. Como resultado, no que diz respeito à Rússia, Paris acaba muito mais próxima de Berlim do que de Varsóvia ou Londres. Após o cessar-fogo, a Rússia realiza apenas uma desmobilização parcial e mantém a sua economia em pé de guerra. A prioridade absoluta é a rápida reconstrução do poder militar da Rússia. A inteligência ocidental estima que isto levará pelo menos 5 anos e, possivelmente, muito mais, talvez até 10. Vladimir Putin continua presidente da Rússia. Em 2029, ele já tem 77 anos. Ninguém ameaça seriamente a sua posição, e a propaganda estatal apresenta-o como uma nova encarnação de Alexander Nevsky, um governante que reúne mais uma vez as terras da Rússia, que se separaram de Moscou após o colapso da União Soviética. Moscou também reforça seu controle sobre Belarus. O Kremlin está insatisfeito com a conduta de Alexander Lukashenko durante a guerra na Ucrânia e pressiona para tornar Minsk ainda mais dependente da Rússia. Os serviços de segurança russos começam a preparar o terreno para a anexação de Belarus após a morte de Lukashenko. O fim dos combates na Ucrânia abre uma nova fase nas relações Estados Unidos-Rússia, que melhoram significativamente. As sanções norte-americanas são gradualmente levantadas e os dois países iniciam a cooperação econômica na indústria e na extração de energia.
há até especulações de que, através de empresas de fachada, o capital norte-americano está sendo investido em partes ocupadas da Ucrânia, embora Washington o negue oficialmente. Os Estados Unidos continuam a tentar realizar um Nixon reverso, virando a Rússia contra a China. As relações russo-chinesas começam de fato a esfriar um pouco. Com o levantamento das sanções, Moscou tenta reduzir a sua dependência de Pequim. Ao mesmo tempo, a competição entre a Rússia e a China por influência na Ásia Central começa a acelerar. A Rússia não rompe com a China, nem se alinha com os Estados Unidos, mas as tensões são visíveis e, dentro do Kremlin, diferentes cenários de longo prazo são agora discutidos abertamente. A China, por sua vez, não vê a Rússia como uma ameaça e considera irrealista qualquer cenário de virar a Rússia. Isto é especialmente verdade porque as relações Estados Unidos-China também entram num período de detente parcial. Dois fatores ajudam a tornar isso possível. Pequim não escala a tensão em relação a Taiwan, enquanto os Estados Unidos, trabalhando com a TSMC, expandem a sua própria indústria de semicondutores na costa oeste. A China tenta convencer Washington de que aceitará o domínio norte-americano no hemisfério ocidental se os Estados Unidos, por sua vez, aceitarem a absorção pacífica de Taiwan pela China. Mas J.D. Vance permanece cético em relação a essa ideia. A rivalidade econômica com a China continua, mas a guerra com a China ainda parece uma perspectiva distante. Em janeiro de 2034, o Kremlin convoca uma reunião exatamente com a mesma formação de 6 anos antes, quando Vladimir Putin informou seu círculo íntimo de sua decisão de encerrar os combates na Ucrânia. Mais uma vez sentados à mesa estão Gerasimov, Belousov, Naryshkin e Bortnikov. O objetivo é avaliar a situação estratégica na Europa. O primeiro item da agenda é a Ucrânia. Na visão de Putin e de seus altos funcionários, não há necessidade de retomar as operações militares contra ela. Kiev está economicamente exausta, demograficamente esgotada e politicamente instável. Como a Ucrânia permanece fora da União Europeia e da OTAN, os serviços de inteligência russos conseguem manipular a opinião pública ucraniana, impulsionando a narrativa da traição ocidental e construindo uma base política pró-Rússia centrada no partido Mir, que, segundo as sondagens, tem uma chance real de se tornar a segunda maior força no parlamento. O Kremlin acredita que isto por si só é suficiente para neutralizar o problema ucraniano e cria um caminho para colocar Kiev sob controle político a longo prazo. Apesar dos ganhos limitados alcançados através da guerra na Ucrânia, a Rússia continua comprometida com as suas ambições regionais mais amplas e com as exigências que apresentou aos Estados Unidos em 2021, antes do início da guerra. Na prática, isto significa procurar atrair todo o espaço pós-soviético para a esfera da influência da Rússia. A Rússia já não vê a OTAN como a sua principal ameaça. Na visão de Moscou, a aliança está num estado de decadência interna. Nos últimos anos, os norte-americanos reduziram a sua presença militar na Europa, deixando apenas forças mínimas nos países da velha OTAN, bem como na Polônia e na Romênia. Esses dois estados adotaram um curso distintamente pró-Estados Unidos na política externa, comprando armas dos Estados Unidos em grande escala, criticando propostas de integração mais profunda da União Europeia e mantendo laços pessoais estreitos com o presidente J.D. Vance. Do ponto de vista da Rússia, a principal ameaça em 2034 já não é a OTAN, mas a Aliança Báltica, um bloco composto por países com populações e governos fortemente antirrussos. Individualmente, estes estados não parecem especialmente perigosos, mas juntos possuem peso econômico e militar suficiente para bloquear o caminho da Rússia no sentido de cumprir as suas exigências de 2021. O que mais preocupa Moscou é que, mesmo enquanto a própria OTAN se afunda numa crise cada vez mais profunda, os países da Aliança Báltica continuam a intensificar a sua cooperação política, econômica e militar. Em 2034, o PIB combinado em paridade de poder de compra da Aliança Báltica excede o da Rússia. O bloco está realizando uma fortificação em grande escala das suas fronteiras com a Rússia, ao mesmo tempo que expande e moderniza as forças armadas de seus Estados-membros. A inteligência russa avalia que, se um confronto armado com a Aliança Báltica vier a acontecer, deverá ocorrer antes que os programas de rearmamento da aliança estejam totalmente concluídos. Depois disso, os custos da agressão poderiam tornar-se demasiado elevados e o resultado da guerra demasiado incerto. A inteligência russa dá a esta janela de oportunidade que se estreita um nome: a janela de Egorov. Putin, agora com 82 anos, diz aos presentes que a Rússia deve aproveitar as condições internacionais favoráveis para lidar com a ascendente Aliança Báltica antes que ela se torne demasiado forte. Abre aspas para Putin. Não podemos permitir que os bastardos do Pacto de Varsóvia construam uma nova OTAN à nossa porta. Do portão de Smolensk à linha de Vístula reside a esfera da influência da Rússia. Fecha aspas. Ele ordena então que as forças armadas russas comecem a preparar um plano de invasão contra os países da Aliança Báltica.
Os preparativos militares deverão ser ocultados sob o pretexto do Zapad 34, o grande exercício programado para setembro daquele ano. Durante longos meses, os planejadores militares russos trabalham em cenários de guerra contra a aliança, deparando-se com uma série de problemas que mostram o quanto a região báltica mudou desde 2022. Antes da guerra na Ucrânia, os estados bálticos eram amplamente vistos pelos analistas como a parte da Europa mais exposta ao risco de agressão russa. Mas agora, a entrada da Suécia e da Finlândia na aliança, combinada com o rearmamento dos estados bálticos e da Polônia, tornou as ambições da Rússia muito mais difíceis de executar. Cada membro da Aliança Báltica traz capacidades distintas para a mesa. A Finlândia e a Suécia dispõem de forças navais e aéreas substanciais. Isso dá-lhes a capacidade de imobilizar a frota báltica da Rússia e fornecer apoio aéreo às forças terrestres da Lituânia, Letônia e Estônia desde as primeiras horas de um conflito. Os estados bálticos também podem contar com as forças armadas polonesas, em constante expansão e modernização. Em 2034, as forças armadas polonesas contam com cerca de 300 mil soldados e estão organizadas em 6 divisões. A margem de manobra da Rússia é ainda mais limitada pela linha defensiva báltica, uma rede de fortificações construídas pela Lituânia, Letônia e Estônia ao longo de todos os eixos mais prováveis de um ataque russo. As áreas mais fortemente fortificadas são ambos os lados do corredor Suwałki, bem como as regiões em torno de Narva, Voro, Rzeękny e Daugavpils. No final, os planejadores russos elaboram diversas variantes operacionais que vão desde uma invasão em larga escala até ações militares limitadas e operações híbridas mais complexas. Opção 1. Quebra-gelo. Esta opção prevê uma invasão em larga escala. Em teoria, a Rússia tem 3 direções de ataque possíveis: os Estados Bálticos, a Finlândia ou a Polônia. Mas as ideias de atacar a Finlândia ou a Polônia são rapidamente descartadas. A Rússia procura uma vitória rápida, alcançada ao menor custo político e militar possível. Na Polônia, contudo, as forças dos Estados Unidos ainda estão estacionadas e o exército polonês, expandido para 300 mil soldados, constitui um sério obstáculo a qualquer movimento rápido em direção a Varsóvia. A Finlândia apresenta um problema semelhante. Embora em tempos de paz conte com apenas cerca de 30 mil soldados, o seu sistema de reservas altamente desenvolvido permite-lhe mobilizar um exército de quase 300 mil em tempo de guerra. No final, os planejadores russos concluem que, apesar das dificuldades reais agora presentes na região báltica, a Lituânia, a Letônia e a Estônia continuam a ser os alvos mais favoráveis para um ataque russo em larga escala, em grande parte porque carecem de profundidade estratégica. O objetivo do quebra-gelo é capturar as 3 cidades bálticas, Vilnius, Riga e Tallinn. Ao fazê-lo, a Rússia não só estenderia o seu controle sobre a região báltica, mas também destruiria a Aliança Báltica, demonstrando que o bloco não tem chances no confronto direto com a Rússia. Antes de 2022, muitos jogos de guerra sumiram que a Rússia poderia capturar pelo menos uma capital báltica em apenas 60 horas. Em 2034, esse resultado parece muito menos plausível. O avanço das forças russas seria retardado pelas fortificações da linha defensiva báltica. No pior dos casos, algumas unidades russas poderiam até ser totalmente detidas. Como resultado, o Estado-Maior russo estima que não precisaria de 60 horas, mas de pelo menos 7 dias apenas para chegar a uma das capitais bálticas. E isto antes do problema da guerra urbana, especialmente se os defensores transformarem uma capital numa cidade-fortaleza e tentarem resistir até que cheguem reforços aliados. A falta de qualquer caminho para uma vitória rápida significa que, desde o primeiro dia, a Rússia teria de tomar uma série de medidas agressivas, não só contra os próprios estados bálticos, mas também contra os seus aliados, sobretudo a Polônia e a Suécia, para evitar que venham em auxílio dos bálticos. Na prática, isso significa que 2 objetivos altamente ambiciosos são adicionados à lista de alvos da Rússia: o isolamento do corredor de Suwałki e a captura de Gotland. Embora a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN e mais tarde na Aliança Báltica tenha fortalecido a defesa da Lituânia, Letônia e Estônia, não resolveu o seu problema central, a profundidade estratégica limitada e as opções de abastecimento restritas. Mesmo que a Aliança Báltica domine no mar, a infraestrutura portuária da Lituânia, Letônia e Estônia poderá ser danificada com relativa facilidade, interrompendo o fluxo de reforços pelas rotas marítimas. Isso deixa o corredor de Suwałki como o corredor terrestre mais prático para levar apoio aos países bálticos. Ao mesmo tempo, é também um local especialmente vulnerável, exposto ao ataque russo tanto de Kaliningrado como de Belarus. Se a guerra eclodir, a Rússia tentará cortar o corredor de Suwałki a todo custo, a fim de evitar que as forças armadas polonesas venham em auxílio da Lituânia. No seu ponto mais estreito, o corredor de Suwałki tem apenas cerca de 65 km de largura, mas isso não torna a captura fácil para a Rússia.
Mesmo pondo de lado as fortificações da linha defensiva báltica em ambos os lados do corredor, a Rússia carece de posições iniciais favoráveis para uma ofensiva nesta área. O principal eixo de transporte na região de Suwałki corre no sentido norte-sul, não leste-oeste. Em teoria, a forma mais fácil de bloquear o corredor seria capturar a cidade de Suwałki, no lado polonês da fronteira, mas um ataque de Suwałki seria um pesadelo logístico. Os agrupamentos russos de Kaliningrado e de Belarus teriam de avançar através de florestas e pântanos. E há também o risco político. Apesar do crescente isolacionismo dos Estados Unidos, as tropas norte-americanas ainda estão estacionadas na Polônia. Um ataque no lado lituano da fronteira seria mais fácil. O terreno ali também é uma floresta densa, mas principalmente vindo da direção de Belarus. Do oeste, o terreno abre-se e existe uma boa ligação rodoviária que vai de Kaliningrado em direção a Marijampolê. O problema é que a captura de Marijampolê por si só não seria suficiente para fechar totalmente o corredor de Suwałki no lado lituano. Os russos também teriam de tomar Alytus, uma cidade protegida de Belarus pelo rio Nema e pelas florestas densas. Como resultado, o fechamento total do corredor de Suwałki parece inalcançável nas primeiras 72 horas de combate. Mesmo assim, um bloqueio parcial ou mesmo o estabelecimento do controle de fogo russo sobre o corredor ainda representaria um grande problema para as forças armadas polonesas. As colunas polonesas que se dirigissem para a Lituânia ficariam expostas aos ataques russos e parte das forças militares da Polônia teria de ser desviada para defender o próprio corredor de ataques lançados a partir de Kaliningrado e de Belarus. Um bloqueio total ou parcial do corredor de Suwałki seria especialmente perigoso para a Aliança Báltica num cenário de pior caso, aquele em que a Rússia conseguisse romper as defesas da Lituânia, Letônia e Estônia rapidamente e aproximar-se de uma das capitais bálticas em pouco tempo. Nesse caso, os militares poloneses, que deveriam estar se deslocando para socorrer uma capital sitiada, poderiam, em vez disso, ver-se retidos em combates em torno do corredor. Vale lembrar, porém, que Varsóvia também teria opções de escalada. Em 2034, a Polônia terá uma força de mísseis e artilharia altamente desenvolvida, equipada com lançadores HIMARS e Shumun, bem como buzeiros autopropulsados K9 e Krab. Isso confere à Polônia uma capacidade única de atacar profundamente a retaguarda russa, tanto em Kaliningrado como em Belarus. A capacidade de levar a guerra para o território inimigo deverá, pelo menos em teoria, oferecer perspectivas muito melhores para defender o corredor de Suwałki do que limitar a ação militar apenas ao território lituano. No caso de uma invasão em larga escala dos estados bálticos, o terreno-chave não se limitaria ao corredor de Suwałki. Gotland, a ilha sueca no meio do Mar Báltico, também seria de importância central. Se a Rússia conseguisse capturar Gotland, poderia implantar ali sistemas de negação de acesso A2AD e complicar gravemente as operações aéreas e navais da Aliança Báltica. Nesse caso, o Mar Báltico deixaria de funcionar como um lago interno para as forças aliadas. Os planejadores russos dedicam atenção significativa a Gotland, mas não são os únicos a reconhecer o seu valor estratégico. Mesmo antes do início da guerra na Ucrânia, a Suécia tinha começado a reforçar a guarnição da ilha, inclusive através da reativação do regimento de Gotland, equipado com tanques Leopard 2 e veículos de combate de infantaria CV-90. Desde então, a presença sueca na ilha tem crescido continuamente. Em 2034, a guarnição local conta com quase 4.000 soldados e a ilha é protegida pelos sistemas de defesa aérea Patriot e Iris-T. Mesmo sob pressupostos favoráveis à Rússia, nomeadamente que as forças russas conseguissem penetrar na ilha, o controle total sobre Gotland parece altamente improvável, se não impossível. E, no entanto, um ataque a Gotland, tal como um movimento contra o corredor de Suwałki, continua a ser uma necessidade operacional. A Rússia precisaria de prender a Polônia e a Suécia em combate para ganhar o máximo de tempo possível para lidar com a Lituânia, Letônia e Estônia. Um ataque russo aos estados bálticos seria quase certamente multidimensional, tal como o ataque à Ucrânia. Os principais eixos de avanço seguiriam muito provavelmente as principais redes rodoviárias da região. Pode-se imaginar o ataque à Lituânia desenrolando-se em duas direções, de Kaliningrado em direção a Marijampolê e de Belarus através de Lida e Achimiany em direção a Vilnius. O ataque à Letônia provavelmente passaria por Daugavpils e Helsinki, com o objetivo de chegar a Jekabpils e depois a Riga, cortando efetivamente o país em dois. O ataque à Estônia, por sua vez, viria através de Narva e Voru. Deve-se também presumir que, num esforço para criar maior caos nas fileiras do defensor e reduzir o valor da linha defensiva báltica, a Rússia lançaria uma série de ataques anfíbios e aerotransportados audaciosos, tentando capturar portos e aeródromos.
Ao mesmo tempo, a invasão seria provavelmente acompanhada por uma ampla campanha híbrida dirigida a infraestruturas críticas, incluindo cabos submarinos de energia e de telecomunicações no fundo do Mar Báltico. Além disso, a Rússia tentaria quase certamente explorar as populações de língua russa nos estados bálticos. Estas comunidades poderiam ser utilizadas para recrutar sabotadores e agentes de perturbação, enquanto o Kremlin poderia também invocar a proteção, entre aspas, dos falantes de russo como pretexto e justificação política para sua agressão. O sucesso de qualquer ataque russo em larga escala dependeria, acima de tudo, da preservação do elemento surpresa. A Rússia tentaria ocultar os seus preparativos de guerra sob a cobertura do Zapad-34, tal como utilizou exercícios militares para mascarar as suas reais intenções antes da invasão da Ucrânia. A concentração de tropas e equipamento quase certamente não passaria despercebida aos países da Aliança Báltica. A verdadeira questão é se o aumento da atividade russa seria corretamente compreendido como o que é preparação para uma guerra. Essa questão é crucial. Se a Rússia perder o elemento surpresa, as suas hipóteses de dominar com sucesso os estados bálticos caem drasticamente. A aliança precisaria de tempo para mobilizar os seus recursos militares. Isso é especialmente verdadeiro para a Lituânia, a Letônia e a Estônia, cujas forças armadas permanecem relativamente pequenas e precisariam de convocar reservistas para guarnecer totalmente as fortificações da linha defensiva báltica. Do ponto de vista da aliança, seria também altamente vantajoso reforçar os estados bálticos com contingentes aliados e expandir os estoques locais de armas e combustível, para que as unidades ali destacadas pudessem continuar lutando mesmo se o corredor de Suwałki fosse cortado. Tudo depende não só do reconhecimento precoce das intenções russas, mas também da vontade política dos estados-membros da aliança. A Lituânia, a Letônia e a Estônia adotariam quase certamente a visão mais alarmista e precisariam de muito pouca persuasão para iniciar a mobilização. A Polônia pode hesitar mais. A Finlândia e a Suécia poderão revelar-se ainda mais cautelosas. Os Estados Unidos poderiam desempenhar um papel decisivo na identificação precoce das verdadeiras intenções da Rússia. Em 2022, graças a imagens de satélite e redes de inteligência, Washington tinha uma ideia clara do que o Kremlin estava planejando. É razoável supor que, até 2034, os Estados Unidos determinariam mais uma vez rapidamente o verdadeiro objetivo da Rússia. A questão é se uns Estados Unidos liderados por J.D. Vance compartilhariam essa informação com a Europa. Dada a nossa suposição de que uma presença militar limitada dos Estados Unidos ainda permanece na Polônia e na Romênia, o resultado mais provável é que a inteligência norte-americana fosse transmitida à Europa, ou pelo menos a Varsóvia. No cenário que envolva uma invasão russa em larga escala dos estados bálticos, a OTAN provavelmente não desempenharia nenhum papel importante. Como mencionado anteriormente, este cenário pressupõe que, até 2034, a OTAN se terá tornado uma organização disfuncional profundamente enfraquecida, não só pela ruptura entre os Estados Unidos e a Europa, mas também pelos interesses conflitantes dos Estados europeus individuais. A Alemanha, por exemplo, sob um governo liderado pela AfD, teria pouco apetite para ajudar a defender o flanco oriental e retrataria a própria Aliança Báltica como um projeto agressivo e provocativo dirigido contra a Rússia. Mas, mesmo no meio de divisões profundas dentro da OTAN, ainda é razoável supor que os Estados Unidos manteriam alguma presença militar limitada na Europa, inclusive no flanco oriental. Neste cenário, assumimos que várias centenas de soldados norte-americanos permanecem estacionados na Polônia e na Romênia. No caso de um ataque russo em larga escala, as forças dos Estados Unidos baseadas na Polônia desempenhariam dois papéis essenciais. Primeiro, limitariam a liberdade operacional da Rússia. Moscou iria querer manter os Estados Unidos fora da guerra e, por essa razão, muito provavelmente evitaria avançar profundamente em território polonês. Mesmo o movimento para bloquear o corredor de Suwałki seria provavelmente realizado principalmente no lado lituano da fronteira, tudo para evitar provocar os norte-americanos. Mas, de outra forma, a presença militar dos Estados Unidos também poderia limitar a própria margem de ação da Polônia. Washington poderá pressionar Varsóvia para não atacar alvos em Kaliningrado ou Belarus, temendo que tais ataques possam desencadear uma resposta nuclear russa. E se a Polônia desafiasse essa pressão, poderia arriscar uma retirada completa das forças norte-americanas do seu território. Os planejadores russos executam 100 iterações de um jogo de guerra construído em torno do quebra-gelo, uma invasão em larga escala dos estados bálticos. Os resultados são decepcionantes. Em 75% dos casos, a operação termina em fracasso estratégico para a Rússia. Isso não significa que o plano seja impossível, mas significa que as condições para o sucesso são excepcionalmente estreitas e dependem de vários fatores alinhados ao mesmo tempo.
Acima de tudo, o sucesso russo depende da ocultação do verdadeiro propósito das forças que estão sendo reunidas em Kaliningrado, em Belarus e ao longo das fronteiras com a Letônia e a Estônia. Se a Aliança Báltica não declarar sequer uma mobilização parcial e a Rússia preservar o elemento surpresa, as hipóteses de Moscou melhoram significativamente. Mas, mesmo nesses casos, os planejadores russos deparam-se com sérias limitações. Após 100 interações do quebra-gelo, as simulações mostram que, embora a probabilidade de chegar a uma das capitais bálticas nos primeiros 7 dias de guerra seja de cerca de 45%, a probabilidade de capturar realmente Vilnius, Riga ou Tallinn dentro desse mesmo período de tempo é de apenas cerca de 20%. Mesmo a captura de Vilnius, a menos de 30 km da fronteira, revela-se um grande desafio. A capital lituana é abordada pelo leste através de um terreno de densa floresta, forçando as colunas russas a deslocarem-se pela única rota favorável na área, o eixo Asmiany-Vilnius, tornando-as um alvo fácil para os defensores lituanos. As opções de manobra russa ao redor da cidade são ainda mais limitadas pelo rio Neres, que atravessa Vilnius, e pelas florestas circundantes. Embora Vilnius fique a menos de 30 km da fronteira, as simulações russas mostram que o avanço de Belarus e a garantia de posições de assalto favoráveis normalmente levam do 5º ao 9º dia de guerra. Colunas vindas de Kaliningrado, com cerca de 150 km a percorrer, demoram ainda mais. Em muitos casos, são retidas a leste de Marijampolê, onde se deparam com forças polonesas que se deslocam para apoiar a defesa de Vilnius ou pontos fortificados lituanos ligados à linha defensiva báltica. Os jogos de guerra também dão aos planejadores russos informações igualmente importantes sobre a luta pelo corredor de Suwałki. Na maioria dos cenários, a Rússia consegue estabelecer o controle de fogo sobre o corredor nas primeiras 72 horas de guerra. As estradas Suwałki, Marijampolê e Augustów-Alitos tornam-se corredores da morte, infligindo pesadas perdas às unidades polonesas que tentam chegar à Lituânia. Mas o fechamento físico do corredor com forças terrestres revela-se muito mais difícil e nem sempre tem sucesso nas simulações russas. Embora o avanço de Kaliningrado consiga muitas vezes capturar Marijampolê, a ofensiva de Belarus geralmente atola-se nas densas florestas do leste da Lituânia, ainda mais recortadas pelo rio Nema. Os russos identificam também outro grande problema: as forças de mísseis da Polônia. Se as forças armadas polonesas lançassem uma barragem concentrada de mísseis contra Kaliningrado e o oeste de Belarus, as hipóteses da Rússia de cortar fisicamente o corredor de Suwałki cairiam drasticamente. O mesmo aconteceria com a sua capacidade de manter o controle de fogo sobre o corredor. No final, a resposta de Varsóvia surge como uma das variáveis decisivas no sucesso ou fracasso de todo o plano de guerra da Rússia. De todos os objetivos operacionais do quebra-gelo, Gotland produziu os resultados mais consistentes. Na esmagadora maioria das simulações, as tentativas russas de capturar a ilha terminaram em fracasso. Uma guarnição sueca forte, combinada com a superioridade aérea e naval local, significava que a Rússia não tinha virtualmente nenhuma hipótese de conseguir surpresa ali. Qualquer movimento das forças de desembarque russas fora de Baltinsk era detectado quase imediatamente pelas forças da Aliança Báltica. Mesmo quando as tropas russas conseguiriam chegar à ilha, as suas linhas de abastecimento eram cortadas por submarinos suecos e a força de desembarque era rapidamente destruída pela guarnição local. O único cenário em que a Rússia obteve sucesso, mesmo limitado, em Gotland, envolveu um ataque massivo de mísseis às instalações militares da ilha, combinado com um assalto aerotransportado e anfíbio que utilizou navios civis para disfarçar os preparativos russos. Mas, mesmo neste caso, as forças russas tiveram grande dificuldade em manter sequer o controle parcial da ilha. Depois de estudarem a questão de Gotland, os planejadores russos concluíram que um ataque à ilha poderia, na melhor das hipóteses, criar confusão nas fileiras suecas e desviar a atenção de Estocolmo dos acontecimentos nos estados bálticos. Não resultaria num controle russo duradouro. No final, as conclusões tiradas de 100 iterações do quebra-gelo foram bastante sombrias. Na maioria dos casos, durante os primeiros 7 dias de guerra, as forças russas não conseguiram capturar nenhuma das capitais bálticas. À medida que as forças polonesas, suecas e finlandesas entravam gradualmente na luta, o avanço russo abrandava significativamente e o conflito passava para uma guerra posicional. Os planejadores russos concluíram que o sucesso do quebra-gelo dependia sobretudo do lançamento da guerra em condições de surpresa total e de uma resposta passiva de Varsóvia. As hipóteses de capturar os estados bálticos aumentaram quase exponencialmente em cenários onde a Polônia optou por não vir em auxílio da Lituânia, Letônia e Estônia. Mas
como poderia a Rússia garantir a passividade polonesa? Os planejadores russos identificaram vários caminhos possíveis. A primeira opção seria envolver Washington na equação. Em 2034, a Europa está profundamente em desacordo com os Estados Unidos, mas a própria Varsóvia ainda mantém laços estreitos com a administração J.D. Vance e várias centenas de soldados norte-americanos permanecem estacionados na Polônia. Essa aliança Estados Unidos-Polônia, a pedra angular da segurança polonesa, poderia também tornar-se um potencial instrumento de pressão nas mãos de Moscou. Se Washington concluísse que a entrada da Polônia num conflito no Báltico ia contra os interesses norte-americanos, porque corria o risco, por exemplo, de um ataque nuclear russo ou de os Estados Unidos serem arrastados para a guerra, então a administração Vance poderia restringir ativamente Varsóvia de vir em auxílio da Lituânia, Letônia ou Estônia. A diplomacia e a inteligência russas poderiam preparar o terreno para tal cenário nos meses anteriores à guerra, argumentando que as crescentes tensões entre a Rússia e os estados bálticos equivalem a uma disputa local, que não diz respeito diretamente nem à Polônia nem aos Estados Unidos, e que qualquer ataque polonês contra Kaliningrado ou Belarus seria tratado por Moscou como um casus belli que exigiria uma resposta nuclear. Neste cenário, Washington determinada a todo custo a evitar a escalada com a Rússia tornar-se-ia, com efeito, o principal fiador da passividade da Polônia. Uma segunda forma de manter a Polônia à margem seria através de uma operação híbrida. Durante anos, o FSB e o GRU têm construído redes de agentes de influência, sabotadores e provocadores dentro da Polônia. Basta olhar para o número crescente de operações russas descobertas em território polonês entre 2022 e 2025. Os planejadores russos consideraram a possibilidade de lançar uma série de ataques coordenados às infraestruturas críticas da Polônia, centrais elétricas, centros ferroviários, depósitos de combustível, pouco antes ou nas primeiras horas de um ataque aos estados bálticos. O objetivo não seria paralisar a Polônia permanentemente, mas criar o caos na tomada de decisões e forçar o governo de Varsóvia a concentrar-se no seu próprio quintal e não na Lituânia. Tal operação também teria outro efeito. A opinião pública polonesa, ao ver ataques no seu próprio território, poderia tornar-se menos disposta a apoiar um governo que enviasse tropas para o estrangeiro. Finalmente, os planos russos incluem também o que é referido como o Acordo de Suwałki. Isso poderia ser isolado ou complementar ao cenário híbrido. Nas primeiras horas do conflito, Moscou poderia apresentar a Varsóvia uma oferta diplomática, que também seria tornada pública. A Rússia não atacaria o território polonês, não violaria o lado polonês do corredor de Suwałki e ofereceria um tratado de segurança mútua. Em troca, Moscou esperaria que Varsóvia permanecesse neutra em relação à operação militar russa especial em curso nos estados bálticos. O fato de o território polonês não ter sido atacado forneceria munições políticas aos oponentes da intervenção polonesa e não faltariam no parlamento polonês. Washington também poderia utilizar tal oferta russa para reforçar a pressão sobre a Polônia para que esta permanecesse neutra. Os esforços russos para garantir a passividade polonesa muito provavelmente falhariam e a Polônia acabaria por entrar na guerra. Durante séculos, a Polônia teve repetidamente de enfrentar a ameaça vinda da Rússia. Qualquer narrativa sobre uma possível acomodação com Moscou seria, portanto, muito provavelmente vista como que é mais um engano russo. Mesmo assim, uma combinação de 2 ou 3 das ferramentas descritas acima ainda poderia atenuar a resposta polonesa, por exemplo, impedindo ataques a Kaliningrado e a Belarus ou atrasando a reação da Polônia o tempo suficiente para tornar viáveis as fases iniciais do quebra-gelo. Porque, no final, a chave para a vitória numa guerra no Báltico não residiria de todo nos campos de batalha da Lituânia, Letônia ou Estônia. Residiria no parlamento polonês e na Casa Branca. Neste caso, uma política habilidosa poderia conseguir muito mais do que um avanço blindado. Opção 2. Névoa. Moldados pelas lições da guerra na Ucrânia e pelos resultados decepcionantes das simulações do quebra-gelo, alguns estrategistas russos concluem que Moscou deve abandonar a ideia de uma guerra em larga escala com a Aliança Báltica e, em vez disso, inclinar-se para uma opção híbrida, o mesmo modelo que funcionou bem na Crimeia e no Donbas. Os planejadores russos dão a este cenário de ataque híbrido contra os estados bálticos o codinome Névoa. O cenário Névoa é construído em torno de vários estágios e limiares de escalada, a serem ativados dependendo de como a situação se desenvolve. No nível mais baixo está a desinformação. No nível mais alto está o aparecimento dos chamados homenzinhos verdes em um dos estados bálticos. O cenário começa com uma campanha de desinformação russa em larga escala, adaptada de forma diferente nos países da Aliança Báltica para se adequar às condições locais.
Nos países nórdicos, a ênfase recai sobre as pressões orçamentais. As redes sociais suecas e finlandesas são inundadas com material que destaca os custos supostamente astronômicos da manutenção da aliança, apoiado por dados manipulados e cálculos falsos. A mensagem é simples: esta não é a nossa guerra. Deixem que os poloneses e os bálticos cuidem da sua própria segurança. Na Polônia, a operação assume um tom diferente. A desinformação russa atua em duas frentes. Por um lado, amplifica as narrativas eurocéticas e pró-Rússia, apontando para os supostos benefícios da normalização das relações com Moscou. Afinal, esse é o caminho já percorrido por países ocidentais como França, Alemanha e os Estados Unidos. Por outro lado, Moscou tenta enfraquecer os laços poloneses-lituanos, explorando ressentimentos históricos sobre a região de Vilnius e os direitos dos poloneses na Lituânia. Nos estados bálticos, a campanha parece novamente diferente. Aqui o foco principal é a minoria russa. As comunidades de língua russa, especialmente na Estônia e na Letônia, tornam-se alvo de uma intensa operação de influência. A mídia russa, operando através de canais informais, impulsiona a narrativa de discriminação sistêmica e ameaça cultural. Ao mesmo tempo, o FSB recruta agentes entre ativistas locais, organizando protestos e provocações aparentemente espontâneos. O objetivo é direto: forçar os estados bálticos a lidar com as tensões internas em vez de se prepararem para a defesa. Assim que a campanha de desinformação começa a dar frutos, as divisões tornam-se visíveis e as narrativas russas começam a entrar no debate público dominante, Moscou recorre à ferramenta seguinte: a sabotagem de infraestruturas críticas. Navios operando sob bandeiras falsas danificariam sistematicamente as telecomunicações submarinas e os cabos de energia no fundo do Mar Báltico. Ao mesmo tempo, os ataques cibernéticos teriam como alvo o governo e as infraestruturas militares dos Estados da Aliança. Todas estas ações permaneceriam abaixo do limiar da guerra e atribuí-las à Rússia seria difícil. Gradualmente, os russos passariam para alvos mais importantes. Pontes importantes e entroncamentos ferroviários ao longo das rotas de reforço da Polônia para os estados bálticos seriam explodidos. Explosões atingiriam portos em Klaipėda, Riga e Tallinn. Então, uma vez preparado o terreno, a Rússia poderia passar para o limiar de escalada mais elevado dentro da névoa, o destacamento de homenzinhos verdes. Tal como na Crimeia e no Donbas, Moscou poderia usar a presença de minorias russas nos estados bálticos como pretexto para tal operação. Os locais mais prováveis para ativar este cenário seriam Narva, na Estônia, ou Daugavpils, na Letônia. Em Narva, cerca de 95% dos residentes são russos ou falam russo. Em Daugavpils, o número é de cerca de 55%. Narva é especialmente vulnerável porque fica diretamente na fronteira russa. Trabalhando através das redes do FSB e de habitantes locais recrutados, os serviços russos poderiam encenar um cenário ao estilo da Crimeia e Narva, com habilidade considerável. Poderia começar com alegado espancamento de ativistas de língua russa, seguido de ataques a unidades policiais locais, demonstrações e agitações nas ruas. As imagens de tais eventos seriam cuidadosamente gravadas e amplificadas pela mídia e pela diplomacia russa. A narrativa que as acompanha centrar-se-ia na perseguição da minoria russa da Estônia e na indiferença do mundo perante o seu sofrimento. Esses eventos serviriam então de pretexto para proclamar uma República Popular de Narva, cujas autoridades apelariam a Moscou para proteção. Isso por si só seria suficiente para Vladimir Putin anunciar uma intervenção armada. Em poucas horas, as tropas russas atravessariam a fronteira e entrariam em Narva. O seu movimento seria apoiado por equipes russas de sabotagem e diversionismo que Moscou teria inserido silenciosamente na cidade nas semanas anteriores à crise. O objetivo da Rússia na Estônia seria limitado. Não teria como objetivo capturar todo o país, apenas a própria Narva. Uma vez com o controle da cidade, Moscou declararia que Narva cai agora sob o guarda-chuva nuclear russo e exigiria negociações imediatas sobre a proteção da minoria russa no resto dos estados bálticos. Do ponto de vista da Aliança Báltica, a névoa é o pior cenário possível. As ações russas desenrolar-se-iam na zona cinzenta e seriam interpretadas de forma diferente em toda a aliança. A Letônia, mesmo que não chegasse a chamar isto uma guerra formal, provavelmente continuaria a exigir que os seus aliados lançassem uma operação antiterrorista e removessem as forças russas de Narva pela força. Outros membros da aliança, no entanto, poderiam adotar uma visão mais cautelosa e procurar uma saída diplomática. Embora a névoa possa parecer mais favorável à Rússia, ela apresenta uma série de riscos graves. Acima de tudo, a preparação do terreno para uma operação russa em Narva levaria muitos meses e os membros da Aliança Báltica não permaneceriam necessariamente passivos durante todo o processo.
A aliança poderia responder com as suas próprias medidas híbridas, especialmente em Belarus, e também poderia concluir que as ações da Rússia constituem preparativos para a guerra. Parece particularmente provável que um aumento na atividade da inteligência russa em Narva não passasse despercebido e desencadeasse uma proteção mais forte de pontos-chave em toda a cidade. Uma guarnição reforçada de Narva poderia representar um sério desafio para os homenzinhos verdes da Rússia, cujo sucesso na Crimeia dependeu, sobretudo, do fato de a Ucrânia estar completamente despreparada para esse tipo de agressão. Se uma tentativa russa de capturar Narva levasse a um combate urbano prolongado com duração superior a 72 horas, a névoa poderia efetivamente terminar num fracasso estratégico. Todo o objetivo do cenário é garantir uma vitória rápida e confrontar a Aliança Báltica com um fato consumado. Já o fracasso em tomar Narva rapidamente, ao contrário, empurraria a Rússia para a beira de uma guerra em larga escala com a Aliança, e, como sugerem simulações do quebra-gelo, esse não é o caminho preferido da Rússia. Opção 3. Príncipe Kurbsk. Qualquer análise séria de um possível confronto entre a Aliança Báltica e a Rússia tem de incluir todos os cenários plausíveis, não apenas aqueles que começam com uma forma ou outra de agressão russa. Belarus merece atenção particular. É, de fato, a única ex-república soviética que Moscou conseguiu manter totalmente dentro da sua esfera de influência. Mas e se o controle russo sobre Belarus começasse a rachar? É aí que entra a opção 3, Príncipe Kurbsk. O nome é uma referência à figura histórica do príncipe Andrei Kurbsk, que traiu o czar Ivan o Terrível e desertou para a comunidade polonesa lituânia. Estamos em março de 2034. A Rússia prepara-se para a guerra com a Aliança Báltica, mas primeiro deve lidar com uma crise crescente em Belarus. Alexander Lukashenko tem agora 79 anos e está gravemente doente. O fim do seu governo está claramente próximo. O Kremlin está plenamente consciente do seu estado e já está elaborando cenários de sucessão. Embora Lukashenko se tenha tornado politicamente dependente de Moscou após o esmagamento dos protestos de 2020, ele nunca foi o vassalo ideal da Rússia. Ele resistiu ao estacionamento permanente de bases militares russas em solo belarrusso. Recusou-se a enviar tropas belarrussas para a Ucrânia quando Putin esperava que o fizesse. Durante décadas, tentou equilibrar-se entre o leste e o oeste, preservando o que restava da sua autonomia. Terminada a guerra na Ucrânia, o Kremlin agiu para apertar o seu controle sobre Belarus, colocando figuras leais em posições-chave em todo o estado e estreitando continuamente a margem de manobra de Lukashenko. Mas o círculo íntimo de Putin está dividido sobre o que Belarus deverá tornar-se após a morte de Lukashenko. Alguns defendem que Belarus deveria ser anexada e absorvida pela Federação Russa como outra república. Outros acreditam que isso seria desnecessário, uma vez que Belarus já está sob o controle de fato de Moscou, e que a anexação formal poderia desencadear agitação anti-russa. Antes que o Kremlin chegue a uma decisão final, porém, chegam notícias de Minsk. Em 12 de março de 2034, às 21 horas e 47 minutos, Alexander Lukashenko morre de um ataque cardíaco na sua residência no distrito de Drozhdy, em Minsk. A notícia chega primeiro ao Kremlin. A televisão estatal belarrussa noticia o fato apenas algumas horas depois. De acordo com a Constituição belarrussa, o poder passa formalmente para Natalia Kochanova, a presidente da Câmara Alta do Parlamento. Na realidade, porém, o controle efetivo cai sobre o general Alexander Wolfowitz, secretário do Conselho de Segurança, que goza do total apoio do Kremlin. Após a notícia da morte de Lukashenko, eclodem protestos espontâneos em Minsk e noutras cidades belarrussas, ganhando rapidamente força nos dias que se seguem. As manifestações são alimentadas não só pelas esperanças de democratização após a morte de Lukashenko, mas também por rumores de que a Rússia planeja anexar Belarus. O Kremlin nega, mas as alegações pouco fazem para acalmar a situação. A televisão estatal retrata os protestos como uma conspiração ocidental, e as forças de segurança recebem ordens para esmagá-los antes que possam tornar-se mais fortes. Em Minsk, a polícia de choque alia-se ao governo e cumpre a ordem. As ruas correm sangue. Mas, noutros lugares, os acontecimentos desenrolam-se de forma muito diferente. Nas cidades do oeste de Belarus começam deserções em massa, com soldados, policiais e outros funcionários de segurança mudando de lado e juntando-se aos manifestantes. Em Brest, toda a guarnição local deserta, permitindo que a oposição assuma o controle da cidade. A fronteira com a Polônia é aberta e figuras da oposição que até então viviam na Polônia e nos estados bálticos começam a regressar a Belarus. Em Brest, proclamam a criação da República de Belarus Livre, prometem a democratização, apelam à polícia e aos militares para que se juntem a eles e exigem a retirada das tropas russas do território belarrusso.
O apelo de Brest é respondido por Grodno, Baranovich, Lida e Pinsk. Em cada um desses lugares, unidades policiais e militares locais também mudam de lado e declaram apoio a Belarus livre. O Kremlin já não pode tolerar a situação. Putin ordena o lançamento de uma operação antiterrorista, declarando que o seu objetivo é ajudar as autoridades legítimas de Belarus, que, segundo ele, foram vítimas de uma conspiração polonês-lituana. À medida que as forças russas começam a entrar em Belarus, o governo da Belarus livre apela à Aliança Báltica por ajuda e por uma intervenção humanitária. Nesse momento, começa o jogo decisivo. A Aliança Báltica vê-se subitamente confrontada com uma oportunidade histórica de tirar Belarus das garras da Rússia. Mas terão os seus membros vontade política para aproveitar? A questão de Belarus dividiria quase certamente a aliança. A Lituânia, a Letônia e a Estônia seriam as vozes mais fortes a apelar ao reconhecimento do governo da Belarus livre e à intervenção armada. Expulsar a Rússia de Belarus poderia proteger o flanco oriental da aliança e afastar a ameaça russa para longe dos estados bálticos. A Polônia, contudo, poderá ter mais dificuldades em assumir uma posição tão clara. Algumas forças políticas exigiriam sem dúvida uma intervenção humanitária, se não por causa do apelo do governo em Brest, pelo menos em defesa da minoria polonesa na região de Grodno. Outros, porém, alertariam que Belarus cai sob o guarda-chuva nuclear da Rússia e que mesmo uma intervenção limitada poderia transformar-se numa guerra em larga escala com Moscou. A administração J.D. Vance também tentaria quase certamente bloquear qualquer medida desse tipo. A Finlândia e a Suécia provavelmente também se oporiam à intervenção, vendo Belarus como um teatro de operações distante. O problema é que a decisão teria de ser tomada rapidamente. Uma semana após a morte de Lukashenko, Belarus está dividida em duas. A parte oriental do país, juntamente com Minsk, é controlada pelo general Alexander Volvovich, apoiado por Moscou. O oeste está sob o governo da Belarus livre, que mudou a sua sede para Grodno. A cada dia que passasse, mais unidades russas entrariam em Belarus e, em pouco tempo, começariam a esmagar as partes do país controladas pelos rebeldes. Se a Aliança Báltica quisesse realmente tirar Belarus da esfera de influência da Rússia, teria de intervir imediatamente. O que delineamos hoje é um quadro possível de um hipotético confronto armado entre a Rússia e a Aliança Báltica em 2034. Analisamos 3 caminhos: uma invasão em larga escala, uma operação híbrida e uma crise de sucessão na Belarus. Em nenhum destes cenários, a vitória russa estava garantida, e isso por si só é importante. Estes cenários mostram que, num confronto com a Rússia, a Aliança Báltica não está condenada a perder, mesmo sem qualquer envolvimento dos Estados Unidos, especialmente se a ameaça for enfrentada com unidade, lituanos, letões e estonianos ombro a ombro com poloneses, finlandeses e suecos. Extrapolar eventos e tendências para daqui a 8 anos no futuro é, obviamente, carregado de uma enorme margem de erro. É por isso que vale a pena sublinhar que esta não é uma tentativa de prever o futuro, mas uma análise de cenário. Na verdade, ao longo do caminho há muitos pontos em que os russos perderiam qualquer hipótese realista de sequer contemplar uma guerra ofensiva na Europa. A própria Ucrânia, apresentada no nosso cenário sob a perspectiva do Kremlin sob uma luz ultrapositiva, continua a ser um fator restritivo fundamental. Se Kiev ainda fosse movida pelo ressentimento anti-russo, enquanto a sua posição socioeconômica permanecesse moderadamente estável, então qualquer convulsão no norte da Europa poderia desencadear uma tentativa de reconquista ucraniana no calcanhar de Aquiles do sul da Rússia. É por isso que uma Kiev independente quase certamente também trabalharia em estreita colaboração com o Pacto Báltico e poderia até aderir a ele. O mesmo se aplica aos Estados Unidos. Uma tendência favorável ao Kremlin pode continuar, mas pode inverter-se com a mesma facilidade. A isto soma-se recuperação econômica e diplomática da Rússia. No nosso cenário, assumimos que esse processo se desenrola sem problemas para Moscou, mas é óbvio que na realidade seria um grande desafio, mesmo no caso de um cessar-fogo. Portanto, para tranquilizar alguns de vocês, nas condições atuais, a probabilidade de tal cenário se concretizar é de baixa a muito baixa. Contudo, se tal confronto ocorresse, os cenários apresentados hoje deixam uma coisa clara: não existe uma forma gratuita de derrotar a Rússia. Exigiria sempre dinheiro, perda de equipamentos e vidas humanas. A alternativa, cair na esfera de influência da Rússia, é ainda pior. O jogo de guerra também mostra que a vitória exige mais do que armas modernas e exércitos disciplinados. Requer vontade política e social. Isso é especialmente visível no dilema sobre se a Polônia deveria usar as suas forças de mísseis contra Kaliningrado e Belarus. Uma Varsóvia passiva poderia abrir a porta para uma tomada dos estados bálticos pela Rússia.
Mas uma Varsóvia determinada, disposta a levar a guerra para o território controlado pela Rússia, poderia ajudar a defender não apenas a soberania da Polônia, mas também a dos seus aliados. É claro que alguns ainda querem se agarrar à esperança de que o apaziguamento em relação à Rússia poupará a Europa de outra guerra e que a Rússia acabará por se tornar um membro civilizado da ordem europeia. Mas a experiência dos últimos séculos sugere o contrário. Ao longo de vários anos, a Rússia lembrou-nos quão relevante continua a ser a velha máxima latina: si vis pacem, para bellum.